Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e neste momento eu quero trazer para você mais um quadro Mulheres da Bíblia. E hoje vamos falar de uma mulher chamada Jeozabeate. A sua história está narrada no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 11. Talvez você nunca tenha sequer escutado ou lido sobre esse nome, sobre Jeozabeate. Ela, de fato, passa despercebida em meio a tantos fatos, em meio a tantos reis bons e maus que fizeram parte da história de Judá e da história de Israel. É interessante que, embora essa mulher seja anônima, ela teve um papel muito importante na história do povo de Deus. Esta mulher contribuiu de forma muito especial para a continuidade da linhagem messiânica. Esta mulher, na verdade, ela vai salvar a linhagem messiânica. Deus usa esta mulher de maneira providencial. Não é à toa que seu nome vai aparecer neste relato bíblico de 2 Reis, capítulo 11, em meio a tantos acontecimentos importantes que acontecem neste período. Jeozabeate quase não é vista, mas ela está lá, cumprindo aquele nobre propósito para o qual Deus havia chamado. E temos, na verdade, muito, mas muito que aprender com essa ilustre mulher, com esta mulher chamada Jeozabeate. Para nós compreendermos melhor a sua história, entendermos melhor a estrutura da sua história, é importante que nós ressaltemos um pouco acerca do contexto em que Deus havia prometido a Davi que seus filhos, se eles guardassem o seu caminho e andassem fielmente perante a sua face, perante a sua presença de todo o coração, então nunca faltaria aos descendentes de Davi, a sucessão do trono de Davi, ou trono de Israel, em outras palavras, o reinado dele jamais faltaria sucessor. Deus para sempre estaria trazendo descendentes de Davi. Mas veja que isto estava condicionado a esta promessa objetiva, que apontava para Jesus, que seria o descendente em que cumpriria de fato essa promessa de que os descendentes de Davi seria rei ou descendente durante toda a aliança. Mas para isso precisava que eles fossem fiéis à aliança. Porém, quando a gente vê o seu filho Salomão, que vai suceder o trono, o pai, vai suceder a Davi, não demorou muito em se desviar, em se afastar, em quebrar a aliança com o Senhor. Em resumo, a gente percebe que a idolatria de Salomão e a quebra da aliança leva então o reino de Israel a ser dividido. Israel passa agora a ser 2 reinos. Deus também já havia escolhido quem assumia ou quem estaria governando a outra metade do reino. Um jovem chamado Jeroboão, que era servo de Salomão. Os anos eles se passaram e após 40 anos do reinado de Salomão, ou após os 40 anos do reinado, Salomão morre e em seu lugar vai assumir Roboão, seu filho. Roboão era jovem, porém era muito inexperiente, insensato, e é exatamente por falta de sabedoria que ele acabou protagonizando a divisão do reino. Ele foi a peça principal para a divisão do reino. Por isso que em 1 Reis e também em 1 Crônicas, nós vemos a relação dos reis que reinaram simultaneamente o reinado de Judá, que era o reino do sul, e também o reino de Israel, que era o reino do norte. Nessa relação, é possível nós percebermos que a maioria dos reis foram maus, idólatras, e levaram o povo a um desvio doutrinário grande. Eles fizeram alianças com reis pagãos, trouxeram para dentro da sua religião elementos de religiões pagãs, de outras nações, e isso ocorreu em ambos os lados, tanto no Reino do Norte, quanto também no Reino do Sul. Ao passo que alguns reis, como Acabe, que é o famoso rei de Israel, ele se destaca por sua maldade,
Outros, como por exemplo no reino do sul, no reino de Judá, temos por exemplo Josafá, que vai se destacar por sua devoção a Deus, que vai se destacar pela sua busca pelo Senhor e andar nos caminhos do Senhor, embora ele também tivesse as suas falhas. O rei Josafá fez muitas alianças com reis ímpios, e um deles foi exatamente o rei Acabe. Essa falha repercutiu no reinado de seus filhos e também de seus netos. Por isso, querido, nós vamos ver que os seus filhos se casaram com as filhas de Acabe, fazendo aliança. Isso fez com que os filhos de Josafá também se desviassem da palavra do Senhor, tomassem caminhos tortuosos. Então, finalmente chegamos em 2 Crônicas 22, onde, após uma série de eventos, lemos a seguinte situação, que é a história de Acasias, o herdeiro do trono de Judá. Era filho de Atalia, que por sua vez era filha de Acabe. E no verso de número 3, que também narra a história de Josabeate, nós vamos ver que Atalia, a rainha mãe, aconselhava o rei Acasias a agir de maneira iníqua. Ou seja, ela, como toda a família de Acabe, era totalmente ímpia, ensinava a impiedade também aos seus filhos, aos seus netos. E após o assassinato do rei Acasias, que era filho de Atalia, esta decide agora usurpar o trono de Judá. Veja bem, Deus havia prometido que sempre haveria um descendente homem que assumiria o trono de Davi, ou seja, no trono de Davi sempre estaria lá um homem governando. Mas de repente surge então essa mulher maluca, essa mulher tantando a cabeça, que sequer era da linhagem de Davi, e decide agora usurpar o trono. Obviamente, para ela conseguir realizar a tal artimanha, ela precisava fazer algumas facetas, ou seja, ela não poderia assumir o trono havendo outros concorrentes ao trono. Por isso é que ela começa agora a matar toda a descendência real, seus netos, né? Ou melhor, né? Toda a descendência, né? Mas quase todas, porque um milagre, uma providência de Deus vai acontecer de maneira espetacular, de maneira providencial. Deus, em sua providência, mesmo diante do intento satânico de Atalia, Deus preservou um representante da linhagem messiânica, um remanescente. Deus tem sempre um remanescente que ele salva, que ele tira do fundo do poço. Quando tudo parecia perdido, eis que surge um facho de luz. A linhagem de Davi não havia sido completamente destruída, porque os planos dos homens não podem frustrar os propósitos de Deus. Vou repetir, os planos dos homens não podem frustrar os planos de Deus. O texto, querido, nos introduz uma mulher de quem nunca nós tínhamos ouvido falar ou não vemos outros registros sobre ela. E seu nome era Josabeate, irmã do falecido rei Acasias. Diante daquela tragédia em que todos os filhos de Acasias estavam sendo mortos por Atalia, Josabeate, ela toma Joás, o filho mais novo do rei, que devia ter mais ou menos 1 ano de idade, e ela pega essa criança e esconde numa câmara dentro do templo, e ali aquela criança vai crescer sendo cuidada por sua ama até os 7 anos de idade, quando ele vai assumir o trono de Israel, quando ele vai assumir o trono. Então, queridos, veja que Deus providencialmente cuidou de todo esse detalhe. Josabeate não apenas salvou a vida do seu sobrinho Joás, como também foi usada por Deus para preservar a linhagem messiânica. Provavelmente, naquele momento, ela não fazia ideia, não sabia da dimensão da sua ação, ela não tinha ideia da proporção daquilo que ela estava fazendo, do resultado que aquilo daria. Se ela agiu por instinto, não sei, por zelo, por amor, por interesses políticos, não sabemos ao fato, mas certo é que essa mulher,
ela ecoou por gerações. Através dela, nós fomos agraciados, nós fomos presenteados. Ela foi instrumento de Deus para salvar a linhagem de Davi. É fato que ela agiu porque Deus estava ali providencialmente fazendo isso. Se ela não estivesse ali, Deus teria talvez encontrado outro meio para preservar o rei Joás ou outro descendente de Davi, mas Deus escolheu usar essa mulher, cuja vida não recebeu grande destaque, não temos ela entre os holofotes, né? Não é uma mulher que não estava, né, sob os holofotes do palácio, não era uma mulher que estava aqui, não, nas capas de revista, não, mas ela estava exatamente no lugar certo, o lugar que Deus a colocou, o lugar que Deus escolheu para que ela estivesse e exercesse a sua vocação, cuidando do futuro rei de Israel. As poucas informações que nós temos sobre Jeozabeate é que ela era filha do rei Jeorão, irmã do rei Acasias, tia do rei Joás, enteada ou filha da rainha Talia e esposa do sacerdote Joiada. É essas poucas informações que nós temos. Ela estava cercada de pessoas ilustres, mas não buscou prestígio para si, em contraste com a Talia, que tinha a sua mania de grandeza, seu desejo compulsivo por domínio, seu desejo compulsivo por poder, por status, por holofotes, por brilho. Jeozabeate, uma mulher notável, fez muito pelo reino sem que para isso precisasse aparecer, precisasse usurpar o lugar de alguém, embora ela tivesse muito mais direito de exercer o trono do que a sua avó Talia ou sua enteada Talia. Tinha muito mais direito, muito. Jeozabeate, querido, viu seu pequeno sobrinho Joás nascer e crescer, mas não podia imaginar o quão profundamente relacionada a ele estava a sua vocação, estava a sua missão, estava a sua tarefa. Deus a colocou nos lugares estratégicos para que no momento certo ela pudesse cumprir aquele papel. Ela não era somente parte da família real, ela era também esposa do sacerdote Joiada. Logo, quem melhor do que ela, querido, para ter acesso sigiloso a um lugar do templo para esconder Joás? Queridos, Deus havia preparado tudo, mas Jeozabeate não sabia disso. Ela estava simplesmente vivendo, mas enquanto ela vivia, enquanto ela estava pensando fazer algo mais natural que qualquer pessoa faria, ela estava cumprindo sua missão. Ela estava exatamente no lugar que Deus designou para que ela estivesse. Ela estava exercendo exatamente a vocação que Deus a convocou para fazer. É como saber se você está exatamente onde Deus o colocou ou não, né? Às vezes você fica se perguntando, será que eu estou no local que Deus mesmo me chamou para estar? Será que eu estou exatamente onde Deus designou para estar? A simples prova disso, querido, é que se você estar exatamente onde está, e se Deus não tivesse o propósito para a sua vida aí onde você está, certamente você não estaria neste lugar. Como disse Paulo aos atenienses, não por acaso Deus se ocupou em estabelecer o lugar e o tempo em que cada ser humano iria viver. Então, você está aí exatamente porque Deus quis que você estivesse. E Deus quer trabalhar em você exatamente aí. Talvez nesse momento você não tenha ideia daquilo que está fazendo, que Deus está fazendo através de você. Talvez você não tenha ideia do que Deus providencialmente está realizando. Talvez há certos momentos em suas ações e em sua vida que parecem até ser ações insignificantes. Mas os planos de Deus nunca são insignificantes. Podem parecer ordinários em alguns momentos, mas eles vão muito além da nossa percepção, da nossa visão, dos nossos olhares. Por vezes, queridos, nos dedicamos em alguma área da nossa vida a fim
E no fim, né, nos damos conta de que parece que estamos fazendo algo ou produzindo algo que não tem nenhum resultado ou que não vai dar nenhum fruto. Às vezes a gente pode fazer algo e achar que aquilo é só mais um fato comum da vida e que nada vai trazer de resultado aquilo. Todo o nosso esforço parece às vezes inútil, pequeno, mas o apóstolo Paulo disse que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Absolutamente nada do que fazemos é insignificante para Deus. Até mesmo os simples atos de dar um copo de água a alguém necessitado, ou doar uma roupa para alguém que precisa, ou doar um alimento para quem precisa. Isso é muito significativo no reino espiritual. Em cada ação estamos sendo instrumentos de Deus neste mundo. Em cada ação estamos sendo canal de Deus para abençoar alguém. Quer percebemos isso ou não? Quer os outros também reconheçam isso ou não? Mas você está exercendo exatamente aquilo que Deus o convocou para fazer. Tenha essa ciência em sua mente. Tenha essa percepção em sua mente. Paulo já disse, né, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o teu trabalho no Senhor não é vão, jamais será improdutivo, jamais será algo que não traga grandes resultados diante de Deus. Por isso, querido, se concentre na sua vocação, se concentre na sua chamada. Se concentre naquilo que Deus convocou você para fazer. Não queira ser ou fazer o que a outra pessoa está fazendo, porque cada pessoa ela é singular e, portanto, possui uma missão singular. Cada pessoa foi chamada por Deus para estar onde está e cada um tem seu papel, tem sua função. Deus está cumprindo um propósito através de você, dentro da sua família, dentro da faculdade, dentro ou entre os seus amigos, entre os seus vizinhos. Aí onde você trabalha, há uma razão pela qual Deus te chamou e te colocou exatamente aonde você está agora. Não menospreze isso. Valorize, porque Deus está fazendo uma grande obra através de você. Quando falo da obra de Deus, não me refiro simplesmente ao aspecto espiritual dessa obra, pois quando nós olhamos para a criação, tudo ali é obra de Deus. Tudo é obra do Senhor. Qualquer aspecto da criação de Deus, no qual você se propõe a trabalhar para a glória de Deus, para o louvor de Deus, ali estará a obra de Deus. Pode não ser numa posição de reconhecimento ou numa posição em que você consiga medir os resultados, mas isso não é o mais importante na sua vocação. Não avalie a sua vocação ou a importância da sua vocação, né, pelo sucesso ou pelo reconhecimento daquilo que você faz. Não. O sucesso na ótica de Deus não é como o homem é. O sucesso na ótica de Deus é você ser fiel aos seus propósitos. Está sendo fiel aos propósitos de Deus? Então você está alcançando sucesso na ótica do Senhor. A história de Jeozabeade também me fez refletir, me fez pensar sobre como Deus se agrada de usar pessoas que, por vezes, queridos, não têm papel principal, não é o ator principal, não é a peça principal, elas são apenas auxiliadores, são apenas pessoas que estão ali nos bastidores. Jeozabeade é uma delas, seu papel não é o principal na história, mas isso não é um problema para ela. Ela cumpre o seu papel dando suporte para que todo o enredo, toda a história se desenvolva. E é exatamente isso que ela faz. Embora seu nome não esteja entre os mais famosos da Bíblia, ela serviu ao Senhor. Ela serviu ao propósito de Deus. Ela cumpriu a sua vocação. Ela realizou o seu chamado. Ela fez exatamente aquilo que Deus a convocou para fazer. Que as mulheres que me ouvem neste momento sejam como Jeozabeade. Que o seu desejo não seja por reconhecimento, por holofotes, por títulos, mas que seja por fazer a vontade de Deus. Seja como for, onde for ou quando for, faça a vontade de Deus. No Senhor, o nosso trabalho nunca é vão e tem grande valor para Deus. Não busque grandeza para si, busque servir a Cristo. Busque honrar ao Senhor. Que você floresça exatamente aí onde você está.
que você floresça exatamente no local que você está plantado, porque toda a terra faz parte da obra do Senhor e Deus te abençoará. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até o nosso próximo encontro no quadro Mulheres da Bíblia. Fica na paz.